Olá, eu sou a Cíntia. Hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre as minhas experiências e vivências sobre mulheres negras. Acho que antes de falar de qualquer experiência que eu tenha tido na vida, acho que é extremamente importante falar das mulheres que me moldaram. Acho que a primeira memória que vem à minha cabeça quando eu penso nas mulheres negras da minha família são sempre as reuniões que aconteciam com a família da minha mãe, que todas, em sua maioria, eram mulheres negras e elas sempre estavam juntas na cozinha, fazendo comida para todo mundo, em festas de família, em reuniões de família. Sempre tinha muita cerveja, sempre tinha muita música alta, eu e as minhas primas correndo pela casa. Minhas primas também são mulheres negras. Com certeza, uma das experiências que mais me moldaram também foi a questão do cuidado com o cabelo. E também é muito nesse lugar que entra uma das coisas que eu prego no meu trabalho, no meu conteúdo, que é justamente a questão do cuidado. Eu, por boa parte da minha infância, sempre tive meu cabelo natural, que era um cabelo muito cacheado, muito volumoso. Toda vez que qualquer pessoa que não fosse a minha mãe tentasse cuidar do meu cabelo, era sempre uma luta, era sempre uma dor, era sempre uma confusão. Porque era um momento doloroso. Parecia que ninguém sabia cuidar do meu cabelo. E sempre machucavam, sempre puxavam demais o meu cabelo. Era sempre uma coisa complicada cuidar do meu cabelo. Então, eu tinha esse momento com a minha mãe, mas eventualmente meu cabelo acabou sendo alisado. Muito por conta dessa mentalidade. Ai, cabelo cacheado é muito difícil de cuidar, vamos alisar. E uma das memórias afetivas que eu mais tenho com uma das minhas tias, agora por parte de pai, é justamente ela ser a única pessoa, sem ser minha mãe, que sabia cuidar do meu cabelo. E eu lembro de ficar maravilhada, porque ela era a única pessoa na minha infância que eu tive contato que usava tranças. Não era uma coisa que eu tinha contato, não era uma coisa que eu sabia que existia. Então ela sempre tava com algum penteado afro e isso sempre me deixava encantada, assim. Mas acho que mais importante disso tudo é como falar da minha experiência como mulher negra, das minhas visões e experiências, se não falar das duas mulheres que me moldaram, que são minha mãe e minha avó. Minha avó era uma pessoa que, se não existisse, ela seria inventada. Ela era uma pessoa maravilhosa, foi a pessoa que me introduziu ao samba, foi a pessoa que me convenceu a desfilar em escolas de samba durante a infância. E, acima de tudo, era a pessoa que levantava o astral de qualquer lugar que ela estivesse. Era impossível você ir em algum lugar e a pessoa não saber que a dona Naide estava ali. Minha avó era sempre a pessoa que me motivou muito a buscar os meus sonhos, sempre foi uma pessoa que dizia pra eu acreditar nos meus sonhos, porque minha avó sempre me contou das histórias dela de que ela precisou parar de estudar pra começar a trabalhar aos 12, 13 anos de idade, então ela sempre me deu muita motivação pra continuar meus estudos. A história da minha avó era a história de muitas outras mulheres negras. Começava a trabalhar desde cedo, começou a trabalhar em casas de família, como ela chamava, como empregada doméstica. Aos poucos foi saindo dessa vida, conseguiu mover a família dela do interior do Rio de Janeiro para cá, para a cidade do Rio, com o trabalho dela. Então, aos poucos, minha avó foi movimentando e, ao invés de ser empregada doméstica, continuou como manicure. E no fim da vida dela, ela era a melhor boleira deste Rio de Janeiro. Uma das coisas que sempre me motivavam em ver a minha avó era que ela sempre tentava encontrar novas formas de melhorar o trabalho dela. Então, ela sempre fazia cursos, ela sempre estava comprando materiais de trabalhos novos. Isso é uma coisa que me motiva muito até hoje. Eu sinto que isso é uma coisa que eu tenho e que eu puxei muito dela também. Minha avó era uma pessoa extremamente alegre, com alto astral, com uma energia contagiante. Era um tipo de pessoa que, se você conhecesse uma vez, você não esquecia dela. Por outro lado, minha mãe já é um doce de pessoa. A minha mãe é a pessoa que tá sempre ali pra apoiar todo mundo em qualquer circunstância. A minha mãe é a pessoa que motiva, que te bota pra cima, que te apoia e que te ajuda em tudo que ela puder. A minha mãe sempre é a pessoa que se entrega, que cai de cabeça quando ela quer fazer alguma coisa. É aquela pessoa que, se você tem uma ideia, ela vai te motivar a tirar essa ideia do papel e transformar numa realidade. E
no que ela puder ajudar, o que ela vai fazer para te ajudar, ela vai fazer. Então eu sempre tento criar espaços onde outras mulheres também se sintam abraçadas e motivadas e potencializadas, eu diria. Eu acho que é muito por conta desse pano de fundo que eu tenho de duas mulheres extremamente importantes da minha vida que foram essas pessoas pra mim. Então, tendo esse plano de fundo e crescer e ir pros ambientes escolares, universitários, mercados de trabalho, pra mim foi uma experiência quase que uma montanha-russa, porque por um lado eu tinha um ambiente tão acolhedor com outras mulheres negras e quando eu ia pras escolas eu era a única menina negra. Eu era a única mulher negra da turma universitária. Eu era a única candidata negra a uma vaga de trabalho. Então, nesses lugares, a solidão sempre me bateu muito forte, porque é muito difícil, às vezes, você achar que você vai conseguir alguma coisa quando você nunca se enxerga nesses lugares. Muito por conta da comunidade, da minha família, que eu conseguia buscar essa força para bater de frente com essas barreiras que eram impostas. Durante a adolescência, principalmente, eu também lidei muito com muitos atravessamentos de violência. Sempre me trouxeram essa ideia de como que isso pode acontecer se eu venho de um passado, de um pano de fundo tão acolhedor, tão carinhoso. E agora, quando eu lido com pessoas de fora, eu tenho que lidar com preconceitos, racismos, machismos e basicamente o mundo inteiro dizendo que eu não posso, que eu não consigo e que eu sou menos, sendo que outras mulheres como eu dizem que eu sou tudo e um pouco mais, sabe? Esse contraste acabou mexendo muito com a minha cabeça enquanto eu crescia e foi justamente um dos momentos que eu percebi, putz, eu preciso fazer alguma coisa. E foi percebendo desde pessoas da minha família, amizades que eu fui fazendo pelo caminho. Eu sempre percebia que mulheres negras estavam sempre dando tudo de si pra todos, menos pra si mesmas. Eu sempre via mulheres negras sendo 1 milhão de funções menos elas mesmas. É quase como se a gente precisasse se abstrair de tudo que a gente é internamente pra exercer todas essas outras funções que esperam que a gente performe de determinada forma. A gente sempre é subestimado em tudo que a gente faz. A gente sempre precisa dar 2, 3 vezes a mais de tudo que a gente é para conseguir provar o mínimo. Então, foi percebendo isso, vendo de que grande parte das mulheres negras ao meu redor davam tudo de si, davam tanto de si para os outros que no final do dia não sobrava nada para elas mesmas, que eu criei o meu projeto. Mesmo quando a gente é muito jovem, a vivência de uma mulher negra nesse país é sempre atravessada por muitas violências, por muitos processos que nos desumanizam, que nos tornam invisíveis, sempre de muita luta, sempre de muita dor, sempre de muita resistência. E eu sempre senti muita falta de ter espaços onde a nossa cultura, a nossa beleza, a nossa autenticidade fossem enaltecidas, que a gente fosse celebrada por a gente ser quem a gente é. Não necessariamente só vincular a nossa imagem a uma imagem de luta, uma imagem de resistência, que com certeza é, mas que a gente não fosse resumida a apenas isso. É justamente por isso que eu criei a Ser Preta, para ser um lugar, um espaço digital onde a gente pudesse se celebrar, para a gente prestar atenção na mentalidade, na saúde mental de mulheres negras, mas também focando muito no autocuidado, porque é uma pauta que quase nunca chega pra gente. E eu parto do princípio de que acesso ao autocuidado e à saúde mental para mulheres negras é muito escasso, é pouco palpável. E isso vem de uma experiência pessoal minha. Em alguns anos da minha vida eu precisei fazer terapia, mas eu não tinha acesso a um psicólogo privado, então eu fiz terapia pelo SUS. Mas o meu acesso a esse serviço foi cortado pelo governo, porque simplesmente o meu caso não era um caso tão emergencial assim. Isso sempre ficou na minha cabeça e hoje eu entendo que, beleza, para a gente ter acesso gratuito à saúde mental, a gente precisa estar em casos muito precários para que a gente consiga um atendimento básico. E eu acho que muitas das dores que afetam a gente não são dores que necessariamente se tratam com medicamentos. Às vezes uma depressão ela pode ser resolvida com uma qualidade de vida melhor, com acesso igualitário a diversas políticas, a diversos direitos que às vezes são negados,
a tratamento melhor pelas pessoas e até mesmo pela forma como a gente se enxerga. Somente por isso que eu busco dizer que autocuidado não é necessariamente você gastar milhares de reais em um produto caríssimo. Muitas vezes é você perceber o que você tá sentindo e você lidar com isso de uma forma mais saudável, ao invés de só guardar tudo pra você porque você tem que ser forte o tempo todo. Isso é um dos paradigmas que eu mais tento quebrar com os meus conteúdos, é justamente: nega, você não precisa ser forte o tempo todo, você não precisa se sentir mal por dizer não, você não precisa sentir que você tem que carregar todo mundo nas suas costas e que você só precisa ser útil o tempo todo. Não. Tá tudo bem. É propor um cuidado diário para essas mulheres, é propor que a gente se inclua na nossa própria vida, se isso faz sentido. Se a gente viver diariamente para ajudar, agradar, servir outras pessoas, vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai perceber que a gente nunca construiu nada pra gente. Então eu penso que autocuidado vem muito desse lugar de se colocar em primeiro lugar e principalmente aderir atitudes, hábitos, rotinas que tornem a nossa vida mais prazerosa. E fazer isso sem se sentir culpada por isso. Então, esse trabalho de construir confiança, autoestima, coletivamente. Então, é por isso que eu acredito que uma mulher negra que genuinamente se ama é um ato revolucionário.